Professor Jorge Paiva, é um prazer, já partilhamos outras experiências, vou aprender mais um bocadinho também com o Sr. Professor. E tenho umas certas dúvidas, vamos lá. Ainda corre todos os dias, não sei quantos quilómetros, Sr. Professor? 10 quilómetros por dia, mais ou menos, não é? Hoje não corri, porque hoje apanhei o primeiro autocarro para vir para cá, 5 da manhã em Almada, mas andei meia hora. Andei meia hora antes, depois apanhei o autocarro e às 8 horas estava no gabinete. Portanto, o exercício físico e esse contacto sempre com a natureza, presumo eu. Sim, não é só o contacto com a natureza. Eu fui atleta da ação académica também, como o professor Goiás Batista, fui nadador, fui corredor, com o Fernando Reino, que foi de Direito, mas eu não gostava muito de andar de um lado para o outro, nas piscinas, aquilo aborrecia-me, e na corrida era a mesma coisa, não é? De maneira que não fui... Também pensava na vida, como o professor Goiás Batista. Não sei se tinha tempo para isso, mas não sei, pensava, já nem sei em que é que pensava, mas mesmo assim, eu nunca estudei em casa, ainda hoje não estudo, não leio nada de botânica em casa, nadinha, senão era inculto, e portanto, eu ia para o parque, eu estudei sempre na rua e nos jardins, e particularmente no parque da cidade. E levava os seus alunos no para fora da sala de aula também? Sim, sim. E depois, no fim no verão, eu ia, às 6 da manhã já estava no parque, onde por acaso encontrava, nessa altura, um polícia que pedia para fazer o serviço noturno, porque estudava à luz dos candeeiros, licenciou-se em Direito, e à hora do almoço não ia à casa almoçar, ia à piscina, nadava e depois voltava às 2 horas para estudar para o parque. Também treinei no Rio, no Rio Mondego, quando era nadador. Fui diretor da ação académica, fui diretor da secção DOCA e fui diretor da ação geral. E continua a correr pelo mundo, pelos santuários naturais, à procura de mais informação, não é? Sabe que eu sou um selvagem, porque eu nasci no seio da selva. Não é? E a minha mãe ralhava-me muitas vezes, depois atirava-me o chinelo, depois trascava o chinelo, quando se iam queixar que eu ia subir a uma árvore mais alta que lá estava. Eu já lá fui ver se ela ainda lá estava, já lá não está. Porque eu ia fazer uma coisa que eu normalmente não costumo contar isto, que era uma coisa de criança. Eu queria ter a habilidade de ir lá para cima e conseguir evacuar-se sem aquilo bater-nos em nenhum ramo. De maneira que eu estava na ponta do ramo. E depois iam queixar-se à minha mãe, olha que... De maneira que... Presumo que hoje é mesmo pela descoberta de outras... Pois, eu via o leopardo à noite, e ainda é o animal que me mete mais respeito, é o leopardo. Nunca usei uma arma, quando vou para a floresta ando com eles, mas o leopardo, tenho muito respeito pelo leopardo. E porquê que durante as suas aulas sempre insistiu, é um homem da natureza, é um botânico, é também um cidadão ativo em defesa por questões ecológicas que se tem batido ao longo da sua vida, ao levar os alunos, tirá-los da sala de aula para a natureza, para o terreno, digamos assim, era também para lhes incutir esse gosto, uma maneira diferente de ver as coisas que não podemos ter na sala de aula? Na minha área, na botânica, tem que se conhecer não só a parte laboratorial, mas as plantas vivas na natureza, como elas estão integradas nos seus ecossistemas. Isso é fundamental. E houve uma coisa que me aconteceu uma vez, e agora vou-me reunir com eles para a semana. Eu dei umas aulas na Madeira e dos 12 alunos, 8 nunca tinham saído da Madeira. Eu convenci-os e trouxe-os cá, aquilo custou-me bastante caro. Nessa altura também tive o apoio do Sr. Vice-Reitor, que era Jorge Veiga, que tinha sido meu colega na universidade, e estiveram cá 11 dias em que eu lhes fui mostrar os Gerês e outras reservas, a Universidade de Coimbra, e houve
Houve um, que hoje é professor do ensino secundário, e que só conhecia o caminho da aldeia dela para o Funchal, que a certa altura, quando eu os levei a Lisboa e me fui despedir, então perguntei-lhe ao João, que tal? Muita coisa, sabe? Comboio pela primeira vez, autoestradas pela primeira vez. Ele estava baralhado e era aluno universitário. Portanto, foi fundamental. Nunca mais se esqueceram. Eu, por acaso, agora vou lá dar um curso para professores e eles souberam e eu lá me vou reunir com eles todos. Isso foi fundamental. E como é ter o seu nome em novas espécies de plantas? Que eu acho isso. Ainda agora me apareceu outra, já não quero que me apareçam mais espécies novas. Não é? Elas são velhas, como disse o Pato de Carvalho, elas são velhas, já lá estão há muito tempo. Não calhou terem estudado, não é? Terem sido estudadas. Eu agora tenho uma, que por acaso é de Angola. Mas, pronto, isso é próprio da minha especialidade e dos grupos em que eu estudo. Não é? E depois, quando nós estamos já especializados, os outros colegas mandam-nos quando têm dúvidas e quando eles têm dúvidas, normalmente, muitas vezes, é uma espécie nova para a ciência. Que é preciso ter esta visão global em todo o globo das espécies. E por isso é que eu tive a vantagem também de andar de um lado para o outro. É um reconhecimento, precisamente, do trabalho científico do Sr. Professor, quando dão o nome do Sr. Professor a uma planta. Isso, dar um nome a uma planta. Isso é uma homenagem. Pronto, que os outros querem fazer. Eu estava-me a referir às espécies que eu descubro. Foi confusão minha mesmo. É a ignorância de quem não está. Espécies que eu descubro não podem ter o meu nome. Têm o meu nome. Quando lhe atribuem nome de plantas, exatamente. Quando me dedicam um nome, é uma homenagem que me querem fazer. Tenho algumas, não é? Sr. Professor, é essencial o contacto com a natureza, com as plantas, enfim, para manter o seu equilíbrio? Isso não é fundamental, é estar ocupado. Eu nunca tive tempo para não estar ocupado. E na realidade sou como o Pato de Carvalho e nunca acabei as coisas. E a minha atividade cívica, eu sou talvez lá fora mais conhecido pela minha atividade cívica ambiental. E uma vez em que fui muito prejudicado, e até na altura que ninguém saía da universidade, eu era muito criticado porque divulgava ciência e divulgava fora da universidade. Isso não era assim. Eu, aqui há tempos, o Sr. Manho Marcos, quando estava na Gulbenkian, pediu-me, pai, és capaz de ir fazer, nós queremos levar estas coisas às escolas mais do interior, importa se tu vais a Bragança? E fui. Lá fui várias vezes, por minha, mas pronto, a Gulbenkian quer, eu fui. E depois a Gulbenkian, ele perguntou-me quanto é que eu levava. Eu disse, olha, pela minha atividade cívica, 0. É fundamental, fui sempre assim. E não pode ser, e não pode ser. Depois a administração, falei com os administradores, disse que não pode ser, tu tens que receber uma paga. Então, tem paciência, isso é contra todos os meus princípios. Depois, então a administração pediu-me para eu ir à livraria e escolher os livros que eu quisesse. E eu fui lá, só para os calados, escolhi um livro de 2 euros. E pronto. E aqui há tempos, ele perguntou-me, mas qual é a paga que tu tens? Disse. Eu vou só dar 2 exemplos. Aqui há uns tempos ia atravessar aqui o Largo Dom Dinis, ia à Caixa e aparece-me um rapaz e pergunta-me, o senhor é o Dr. Jorge Paiva? Sou. E você o que é? Eu sou ali aluno do 3º ano de Física. Então porquê que me perguntou? Porquê que teve dúvidas? Eu pareceu-me que era o senhor. Porque o senhor foi falar à minha escola quando eu andava no 10º ano em Góis e eu nunca mais me esqueci daquilo que o senhor disse. Pois é isso que eu quero, que um físico, um matemático, um pastor, também vou falar para pastores, um agricultor, um médico, saibam porque é que é preciso proteger a natureza. Esta é a minha paga. Muito bem. E outros, porque aqui há tempos estava no gabinete do professor Xavier, entrou uma rapariga e ele disse, olha, sou Jorge Paiva. Eu sei quem é. Como é que você sabe? É que eu vim para a Biologia depois de ter ouvido o senhor na minha escola, quando andava no 11º ano
sei aqui também, aqui nas redondezas. E outra coisa que eu também tive, outra paga, que no fundo tem. Eu tive 5 grandes professores que me marcaram muito no liceu. 5. Porque eu estava numa turma, antigamente as turmas dos liceus eram escolhidas. A turma A eram os meninos da Society, depois a turma B, e os piores eram os Ds e as Es. Se não havia alunos suficientes para a E, ficava na D. Se havia mais alunos, eram na E. Eram os piores. E como eu vim de fora, porque eu nasci em Angola, eu fui parar a essas turmas. Ninguém queria. E eram lá colocados, normalmente, os professores persona non grata, ou aqueles que se impunham muito. Eu tive um persona non grata do Salazar, que era o meu professor de filosofia, Martins de Carvalho, que foi até o representante da Gulbenkian aqui em Coimbra. Foi o meu professor de filosofia. Tive um professor de inglês, que era o Dr. Leitão de Figueiredo, que só falava inglês nas aulas, ninguém gostava dele, mas foi formidável. Foi o meu professor de matemática, que era o Dr. Silveirinha. Foi a minha professora de biologia, que eu vim para a biologia por causa dela, mas ela não era realmente uma professora excepcional, mas foi uma professora que aceitou ficar com aquela turma, porque, coitados, eles não são tão maus, e ela era tão boa que nós não nos portávamos mal com ela. E foi o professor Rómulo de Carvalho, judiano. E uma vez eu fui convidado para falar numa escola em Lisboa, e quando cheguei à escola ia falar sobre plantas medicinais. Eu disse ao funcionário que estava à parte: olha, eu venho aqui falar, foi quem me convidou, foi esta professora assim, que é de biologia. Não, essa professora é de fisicoquímicas. E quando eu entrei, disse: olha lá, eu não a conhecia, era uma jovem, é professora de fisicoquímica. Então porquê é que me convidou? Porque, olha, eu estava a dar a química das plantas e lembrei-me do senhor porque o senhor tinha ido à minha escola quando eu andava no 11º ano em Caldas de Rainha, nas Caldas de Rainha, falava sobre plantas, e eu lembrei-me de si. Telefonei para a Universidade de Coimbra, disseram que já estava aposentado e que ligasse para a botânica. Mas pois chega só. Por acaso eu tive um grande professor de Química e até ensinei Química, e aqui estão aqui nesta sala algumas pessoas que foram meus alunos em Química em cadeiras universitárias. E tive um grande professor que se chamava-se Rómulo de Carvalho Judião. Então o senhor está na escola secundária que tem o laboratório com o nome dele. Era Judião. E aconteceu a mesma coisa, que um dia vou falar a uma escola e disse: olha, nós não temos sala, vamos para a biblioteca. E quando entro na biblioteca, era a biblioteca Martins de Carvalho, o nome do meu professor de filosofia. Foi em Coxa. Sr. Professor, para terminar, e porque o nosso tempo também está mesmo a terminar nesta primeira fase, sendo um homem de causas ambientais, tem de resto manifestado a sua opinião publicamente em diversas causas. Para terminar, qual é a batalha dos tempos atuais, batalha ecológica? Qual é o grande... A minha batalha é demonstrar. Antigamente eu dizia que nós estávamos metidos dentro de uma gaiola, que é o globo terrestre. Mas nós estamos numa ilha que está no meio deste oceano todo que é o universo. E quando eu cada vez que vou, eu trabalho com florestas, e particularmente também com florestas tropicais, e venho de lá sempre assustado quando venho. Cada vez há menos área. Tanto que, neste momento, desde o nosso aparecimento no globo terrestre até agora, estamos apenas com 20% da floresta que cá existia. Sem floresta não vamos conseguir sobreviver. E dou o exemplo. A Ilha de Páscoa, que nós julgávamos durante muitos anos, que esteve sempre nua, não. Nós sabemos hoje que esteve coberta de floresta. E quando os primeiros povos foram para lá, derrubaram-na toda. E depois, ou morreram à fome, ou comeram-se uns aos outros, não sei. E está sem árvores nenhumas. Nós estamos a transformar esta ilha, que é o globo terrestre, numa ilha de Páscoa grande. E temos que parar isto. Esta é a minha grande luta atual. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigada. Obrigado.